Bom dia! Dia 8 de fevereiro. Deixa eu arrumar umas coisinhas aqui. Aí, 8 de fevereiro. Começando com Nação Zumbi. Bom dia, Mauro. Bom dia, Araújo. Rosa, como vão? Lila Araújo. Começando com Nação Zumbi, não há dinheiro que pague. A música do Roberto Carlos. Olha a versão que eles fizeram. Bom dia, Ana Tereza. Olha só, bacana. A Nação Zumbi era a banda do Chico Sainz, que faleceu, né? Uns 30 anos. Olha aí. Bom dia, Rosali. Bom dia, Isis. Olha que roupagem bacana, olha só. Bacana, né? Eu curto muito o Roberto Carlos. Cara, as antigas, né? Não essas coisas estranhas que ele começou a fazer. Bom dia, Alcione. Olha só. Bacana, né? Bem legal. Então esse aí é a Nação Zumbi. Ficou conhecida pelo Chico Sainz, depois tomou a frente. E o Roberto Carlos tem umas músicas sensacionais, assim, da época da Jovem Guarda, né? Mas depois a coisa meio que degringolou. É um samba rock, mas misturado com sei lá o quê. Tem um monte de música bacana. Tem uma aqui do Sexual Healing, que é do Marvin Gaye, que eles fazem uma versão também que ficou bem legal. Bom dia, Fabiola Colombo. Olha aí, bem dançante, né? Bacana. Então, bom dia, gente. Começando Despertando com Dharma, terça-feira. Hoje é terça, hoje tem aula hoje à noite, presencial aqui na Biblioteca da Arquitetura da Mente, onde eu faço a arquitetura dos espaços. E aí hoje à noite, 19h15, quem quiser participar presencial, venha. Manda um recado, olha, quero fazer aula particular para presencial. Aí só vir. Amanhã de manhã tem também, às 7h15 da manhã. E o outro recado é sábado, dia 12, agora esse sábado, essa semana, nós vamos fazer então o Despertando com Dharma ao vivo. A gente vai fazer ali fora, venho com máscara, direitinho, tudo certo. Bom dia, Ana Carolina. E aí a gente vai fazer um Despertando com Dharma ao vivo. Você chega lá pelas 6h15, 6h20, mais ou menos. Bom dia, Conceição. E aí a gente começa às 6h30, ao vivo, pessoal ali assistindo. Quem não pudesse chegar às 6 e pouco, 6h20, pode chegar às 7, depois termina o Despertando, ou durante que a gente estiver fazendo o Despertando, que daí nós vamos fazer algumas práticas. Eu vou falar sobre alguns ensinamentos da Roda da Vida, vamos fazer exercícios de autocompaixão mesmo, vamos destravar algumas coisas de autocompaixão, vamos brincar, vamos fazer uma coisa mais descontraída. E vou falar sobre a Roda da Vida, assim, falar sobre os reinos, como é que a gente vai se movimentando. Bom dia, Mames Loucaça, tudo bem? Tudo bem, Karen? E que mais? Vamos meditar, vamos brincar um pouquinho, ou seja, trazer o budismo para o dia a dia, sábado, dia 12. E aí depois a gente vai fazer um café da manhã, eu vou levantar bem de madrugada, vou fazer pão caseiro, tá? Deixar assando enquanto a gente está praticando aquele cheirinho do pão, assim, tira do forno e come, e mais as delícias da cozinha calma com a Carolina. É muita coisa, gente. É uma manhã de glória, assim. Então quem pode vir, Karen, tu que é de Arroio do Meio, venha, dá um jeito, te vira. Bom dia, Grácia. Quero o pessoal que é da volta aqui. Outra coisa, gente, quem puder, por gentileza. Bom dia, Gleice. A gente está lançando ali os postzinhos. Compartilhem, marquem, vai ter café da manhã. Eu não posso ir, sou de outra cidade, né? Sou de Arroio do Meio, sou ali de Encantado, pessoal. Mas marquem as pessoas, convidem, porque tem pessoas que podem se beneficiar. Então são formas que a gente está criando, a gente chama no budismo de meios hábeis para que algumas pessoas despertem. Entende? A gente vai doar esse dia da gente ali, essa manhã, parte da manhã, para que as pessoas possam se beneficiar. Vamos lá. Então a gente está lendo Mandyo Rinpoche, um lama da tradição
Vajrayana, do budismo tibetano, tá? Então o budismo é um só, tá? Mas ele aflora em alguns lugares, e aí ele pega as características de alguns lugares, e essas características estão sendo narradas pelo Mandyo Rinpoche, tá? De uma linhagem dentro de uma escola, né? A linhagem Kagyu. E esse aqui, quem nos trouxe essa preciosidade foi a editora Lúcida Letra, do queridíssimo Vitor Barreto. Tá bem? Bom dia, Belly Rock. Então é isso. Tá? Então o budismo, ele... Oi, Cris. O budismo, ele é um só, né, gente? Ele toma algumas características... dependendo de onde ele floresce, né? E não somente isso, né? Através... O budismo, ele, quando logo que o Buda morre, assim, depois é feito um concílio. O primeiro concílio é feito logo em seguida. Depois o segundo concílio, uns 100 anos depois. E com o surgimento do Mahayana, ele começa a ter uma visão mais mitológica, assim. Ele não era mitológico. Os Theravadins, né, o budismo Theravada, que é o budismo dos anciãos, eles tratam o Buda mais como um ser humano comum, né? Um ser humano normal, assim. Mas o Mahayana, por ele aportar em alguns lugares como o Japão, como a China, como o Tibete, principalmente o Tibete, ele começa a ter algumas figuras mais míticas, assim. E essa é por isso que a gente vê o Buda às vezes reverenciado quase como um deus, né? Mas depende de onde floresce. Eu gosto muito da visão de um Buda como um ser filosófico, como a gente está vendo aqui, trazer a filosofia, assim. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, a gente está lendo os ensinamentos do Buda, né? Se tu vê o Buda, tu vê o Dharma, né? E é o mesmo quando tu vê Jesus, ele é a visão de Deus, né? Então, o Jesus é a visão de Deus e o Buda é a visão do Dharma, a visão do conhecimento. É aquele que é um homem que se transformou no Dharma, entenderam? Então tá, bom dia, Ana. Vamos começar. Página 78, capítulo 8, Estação de Trem de Varanasi. Vamos embarcar nessa? Todo mundo aí? Todo mundo tranquilo? Tá todo mundo bem? Porque aqui é legal, né? Porque eu tô falando só pra mim, eu falo olhando pra mim, né? Não tem, né? E aí eu vejo alguns nomes, às vezes tem alguma manifestação de, estão ali. Pensem na situação. É uma coisa meio estranha, né? Eu falar pra mim mesmo, falando pro espelho. Pensei em usar a estação de Varanasi para iniciar a minha nova vida. Passar alguns dias aqui e dormir no chão da estação. Definitivamente parecia um ponto de partida. Contudo, essa jornada tinha raízes que remontavam à minha infância. Embora fosse difícil identificar sua origem exata, as fantasias juvenis inspiradas em Milarepa, o momento em que saí do meu quarto na noite anterior, ou quando passei pelo portão principal, ou entrei no táxi ou no trem em Gaia, cada evento foi um começo levando a outro começo. O trem chegou por volta do meio da manhã. Me senti leve e cheio de energia só de conseguir sobreviver à primeira noite. Embora não tivesse dormido por mais de 10 minutos a noite inteira, estava ansioso para ver o que o dia traria. Pela primeira vez, desde que tinha saído do portão do tergar, do mosteiro, a emoção de novas possibilidades voltou e saboreei o cheiro da liberdade. Mas enquanto caminhava da plataforma para essa estação 5 vezes maior que a de Gaia, eu aparentava estar mais confiante do que de fato me sentia. Como que para disfarçar uma intuição assustadora de que a qualquer segundo eu poderia me sentir arrasado com tanta novidade. Desmaiar ou fugir como um cavalo assustado. Podia perceber a minha angústia crescente. Assistia à antecipação como se visse um relâmpago se aproximando de um vale. Reconheci o desconforto no meu corpo. Saudei essas sensações, curioso sobre o que poderia acontecer a seguir. Me senti como um daqueles bonecos de plástico, com a forma de um boneco de neve de tamanho natural, pesados no fundo. Pode ser golpeado, aquele João Bobo, né, que fica balançando assim.
podem ser golpeados de um lado para outro, mas não podem ser derrubados. Apesar da minha ansiedade, me senti pronto para continuar minha aventura. Então, enfim, ele chegou na estação de trem e ele quer ficar por ali para testar, né, como está a visão espiritual dele. Tinha uma ideia do que significaria tornar o mundo a minha casa. Sempre imaginei que a tranquilidade mental interior pudesse se estender a qualquer contexto, independentemente de se o meu corpo estava em um hotel internacional 5 estrelas. Ah, mas é bom estar no hotel, né? Vamos combinar. Adoro o hotel. Ah, coisa bem boa, né? Tudo ali prontinho, não precisa fazer nada. Não tem que levar a louça, não tem que estar limpando. Eu adoro um hotel. Adoro o aeroporto também. Acho muito bacana. Tenho que pegar quando viajava bem mais, né? Obviamente, ainda em função do Covid, mas em função do trabalho também. Adorava ir horas antes assim, para o aeroporto, ficar vagando, assim, acho muito legal. Acho bacana, ficar olhando as pessoas, olhar os livros, olhar as... acho legal. O hotel, então, nem se fala. Ou passeando nas favelas, olha ali que ele diz aqui agora. Independentemente de se meu corpo estava em um hotel internacional 5 estrelas, ou passeando nas favelas brasileiras, ou andando pela Times Square. Estar em casa em todos os lugares significava não ser fisgado pelas visões, sons e cheiros que atraem e repelem. Significava abandonar o impulso de escolher e aceitar os objetos que via, cheirava e ouvia, sem ir em direção a eles, mas sem me afastar deles, apenas permanecendo com a clareza da consciência plena e permitindo que todos os fenômenos ao meu redor, sejam eles quais fossem, passassem como nuvens. Desejei entrar na estação de Varanasi, com a tranquilidade que muitas pessoas reservam para voltar para casa depois de um dia duro de trabalho. Pensei nas pessoas da minha idade que haviam passado sua última década tentando conjecturar planos de longo prazo em relação a emprego, relacionamentos e estilos de vida. Encontrar seu próprio caminho e estabelecer identidades pessoais, ou seja, a vida como ela é, né? A tentativa de encaixar todos os planos poderia crescer a ponto de formar uma trincheira de proteção que ofereceria isolamento contra um mundo impessoal e desumano. Digamos que você vai para casa, depois de um dia cansativo ou após percorrer um longo trajeto. Entra pela porta, muito grato por encontrar um refúgio contra um mundo incontrolável. Você anda até uma estação de trem indiana em uma manhã quente de junho. Nem faço ideia como seja, né? Porque não tenho muita curiosidade de conhecer a Índia, já falei isso, né? Para mim, acho que é muito movimento. Tantos ratos e pombos. Com certeza, essa será um tipo de casa diferente de qualquer outra que já tive. A maioria dos meus amigos não convive com ratos e pombos. E ainda me pergunto quantos realmente se sentem em casa, em suas casas. Não é isso que os leva a meditar e a conversar comigo? Não era isso que Saudjai Rinpoche tentara me dizer quando eu tinha 11 anos? E estando na Índia, sentia falta da minha família no Nepal. E ele me explicou que todos temos saudades de casa, todos ansiamos pelo nosso verdadeiro lar. Não preciso nem dizer que está óbvio isso, né, gente? Que não é o lugar que transforma a casa da gente. É o nosso estado, né? É o lugar da mente onde a gente vai. É um lugar completamente... Se a gente estiver com uma mente tranquila, não importa absolutamente onde tu esteja. Não importa com quem tu esteja. E isso é o que a gente tenta buscar na meditação e é muito difícil. Vamos combinar. O mundo te joga, né? De uma forma, é o trabalho, é a relação pessoal, a relação amorosa, é tudo, né? É o boleto vencendo, é tudo. E é difícil tu manter uma mente que ela esteja tranquila, né? E que tu te sinta realmente em casa, assim. Mas esses momentos existem, né?
Vocês já devem ter sentido isso e sentem eventualmente, né? Não é aquele momento que tu tá na academia e tá lá malhando e tá, sei lá o que, ou tá fazendo yoga, ou tá correndo, ou tá andando de bike. Não é essa sensação de prazer. O estado de estar em casa não é uma sensação de prazer, é uma sensação de pertencimento, é bem diferente. É um momento que tu não tá fazendo absolutamente nada para gerar nada, nenhuma sensação diferente daquela, e ao mesmo tempo tu tá em paz, tá tranquilo. Completamente tranquilo. Lembram dessa sensação? Vocês têm uma vaga lembrança? Acontece, né, de vez em quando. Como seria bom que se a gente conseguisse manter essa sensação por mais tempo, né? Esse samadhi, assim. Bacana. Quanto aos amigos da minha idade, na casa dos 30 anos e que vivem no mundo, eu conhecia um pouco da sua falta de motivação. Com frequência, a trincheira de proteção se transforma em uma rotina enfadonha, uma roda de hamster sem saída. Às vezes a gente está na vida assim, né? Só na rodinha do hamster ali, só corremos. E aí a gente, mas é isso? Isso é a vida mesmo? As conquistas que antes prometiam propósito e satisfação não corresponderam exatamente às expectativas. O escritório com uma bela vista confere status, mas não a verdadeira confiança. A conta bancária talvez tenha aumentado em valor, mas nunca o suficiente. Tanto esforço para criar uma plataforma de pouso, mas as rodas do desejo e da insatisfação continuam derrapando. Na esteira das expectativas, segue-se a decepção. E na maioria das vezes, vem acompanhada de recriminações. A culpa pode ter como alvo um cônjuge ou um chefe, uma cidade ou um presidente. Então, mudar de parceiros ou de empregos ou de casa parece ser a maneira perfeita de regenerar uma vida que ficou paralisada. A dificuldade aqui é que essa repetição que parece benigna retém o desejo de liberdade logo abaixo da superfície. E assim chamada atividade normal da roda do hamster mantém as pessoas fugindo de si mesmas. Quem está se identificando aí com isso? Isoladas, mas com muito medo de se ficarem sozinhas. Andar em círculos descreve o mundo da confusão. Então, a gente bota a culpa, né, na pessoa que está contigo, no teu marido, na tua esposa, no teu filho, no teu pai, sei lá, no teu chefe, no presidente, né, no próximo presidente, no presidente anterior, e assim vai indo. Né? A culpa é sempre além, né? A culpa nunca é da tua forma como tu está lidando com o mundo. O lugar onde tu está, e assim tu vai indo, né? E aí tu descreve essa confusão que tu está vivendo, né? Fugindo de si mesmo. A verdade é que a gente passa fugindo de si mesmo, o tempo inteiro. Não precisa nem falar nada sobre isso, né? Todo mundo já sacou, né? Então, sentem. Minhas rotinas não se tornaram chatas ou insatisfatórias. Está falando agora da rotina dele no tergar, né? No templo. Mas com certeza esta estação em nada se parecia com os quartos limpos e seguros do meu monastério. Eu só conseguia rezar para que essa jornada durasse tempo suficiente para descobrir por que não, para descobrir o que me refreou, o que me deixou tenso e desconfortável. Na verdade, quanto mais tempo tu ficar num lugar, mais rotina tu vai ter, e novamente fica tudo igual. Aí depois tu muda para outro lugar, tudo igual, tudo igual. Ao longo do dia, perguntamos: onde estão meus filhos? Onde estão minhas chaves? Onde está o meu celular? Essa é a Carolina. O dia inteiro eu tenho que ouvir: onde está meu celular? Onde é que eu larguei meu celular? Onde é que eu larguei? Eu estava aqui. Aqui em casa é assim. Ela anda pela casa. Mas eu fui ali. Daí eu voltei aqui. Daí eu fui até o carro. Assim, não é uma vez por dia. O dia inteiro. Daí, aí eu sentei. Aí eu fico só vendo. Nossa, isso um dia... É o dia inteiro, assim. Ao longo do dia ela pergunta isso. Não temos a tendência de perguntar: olha só, a gente pergunta onde está meu celular, onde estão as minhas chaves, e olha essa cara do Mandir. Mas a gente não tem a tendência de perguntar onde está minha mente.
Onde está a minha mente? Entendeu? Se pudermos nos treinar para desacelerar e observar os nossos pensamentos, não nos deixar levar por eles, mas apenas observar, ficaremos maravilhados com os universos que atravessamos momento após momento. Em geral, não observamos a nossa mente e não sabemos muito sobre como ela funciona. O tempo todo, o alcance e a mobilidade dos nossos meandros mentais normais desafiam as ideias que temos sobre estarmos presos ou sermos incapazes de mudar. Onde estava minha mente quando me aventurava pela imensidão da estação de Varanasi? Certamente olhando para fora. Circulei pela desconhecida estação em um estado de alerta máximo para as ameaças. Pessoas caminhavam rapidamente em todas as direções. Alguns homens de negócios vestidos em roupas ocidentais carregavam maletas. Garotas adolescentes de jeans apertados, camisetas e cabelos longos e lisos andavam de braço dado. Os pais se debatiam com filhos e seus pertences. Alguns viajantes puxavam malas atrás de si ou corriam atrás dos carregadores. E todos tinham que se deslocar, quase colidindo um com os outros. Ou seja, uma cena natural, né? Normal. Minha consciência comum não se apegou a nenhum objeto em especial. Vocês conseguem se imaginar numa cena assim e viver nesse lugar assim por um tempo praticando? Mas se movimentava enquanto eu examinava as áreas do meu novo habitat, onde os sem teto tinham permissão para dormir. A área fervilhante do lado de fora da estação, onde os pedintes se apinhavam. Pensa. As pequenas barracas de comida gordurosa, as bancas de jornal, as portas para os salões exclusivos, os banheiros e os postos de polícia, as bilheterias e as entradas para as plataformas. A visão do inferno para mim. Muito movimento. Eu não aguento muito movimento. Esse passeio a pé pela estação foi típico de um estado mental intermediário. Tinha passado pelo portão do Tergar e saído da cidade. Não dormi em um lugar público e não tinha mendigado comida. Saí de casa, mas ainda não tinha me tornado um morador de rua. Desejara abandonar as túnicas de monge, mas ainda parecia um lama tibetano. Enquanto circulava em um ritmo lento e deliberado, imaginei que ia aparecer um local seguro para parar, e lá chegando, as ondas de desconforto se acalmariam. Também me senti assim quando entrei no táxi. Eu já contei, né, para vocês, não vou contar de novo. Que eu já passei uma noite eu fiz de propósito, passar uma noite na rodoviária de Porto Alegre, que é uma capital, vocês sabem, né? Que é uma rodoviária imensa. Eu tinha descido do aeroporto à meia-noite e para vir para Lajeado são 100 e poucos quilômetros. E eu teria que pegar um ônibus. E eu poderia ter ficado no aeroporto ou ido para casa de um amigo em Porto Alegre. Tem muitos amigos em Porto Alegre. Muitos amigos irmãos, assim. Eu vou para a rodoviária. Meia-noite. E o primeiro ônibus para Lajeado era 6 da manhã. Nossa, vocês não têm ideia. É um mundo completamente que surge, assim, sabe? Surge. Foi bem perigoso. Bem perigoso. Tanto que o pessoal da lancheria assim, disse assim, não sai da volta aqui, cara. Se tiver aqui no banheiro, usa da lancheria, não vai usar o banheiro público. Os caras vão fazer de tudo contigo. Tu não sai daqui, fica aqui. Eu disse, eu queria conhecer, eu queria ver as pessoas. Aí é um submundo, é muito interessante. Eu queria realmente ver aquilo, assim. Fiquei acordado a noite inteira olhando, assim, as pessoas. Conversava. Aí, enfim, eu fiz amizade com as pessoas da vida, sabe? As mulheres, os travestis. Conversando, fiquei ali, sentado conversando, me contando as coisas. Fiz amizade. Eu achei muito legal mesmo. Também me senti assim quando entrei no táxi. E quando finalmente encontrei um assento no trem, como se aquele local, um local arbitrário, pudesse aliviar o meu sentido de deslocamento. Isso não aconteceu, mas muitas vezes somos pegos na ilusão de que chegar a um destino pré-determinado, olha só, acabará com a agitação mental de se sentir entre dois mundos. Isso acontece quando não conhecemos a continuidade da consciência plena,
ou a conhecemos, mas ainda assim perdemos a conexão. Então amanhã a gente continua. Então o que ele está dizendo é que a gente não entende que a consciência plena é um fluxo. E a gente acha que a gente dá um intervalo e quando tu chega num lugar, chega numa situação, chega num novo emprego, chega numa nova relação, chega num novo lugar para morar, ou enfim, qualquer coisa, né? Já sacaram, né? E que ali começa tudo de novo. Não, a consciência ela é um fluxo. Ela não tem essa parada. O que para é a tua percepção sobre as coisas, o que para é a tua sensação sobre as coisas. Tu momentaneamente tem novas sensações e percepções, mas a consciência é um fluxo contínuo. Contínuo. Quando eu tiver noção que a consciência é um fluxo contínuo, não importa mais as sensações que eu estou tendo. Não importa, ela vai continuar sendo sempre ativa. E aí tu te dá conta, mas eu mudei de cidade, eu mudei de país, eu mudei de emprego, mudei de relação. O que aconteceu que nada mudou? Nada vai mudar. Nada vai mudar. A verdade é essa. O que vai mudar é a tua percepção sobre as coisas, através da tua sensação. Mas eu não mudo mais de cidade, não mudo mais de emprego. Muda! Mas não leva isso como uma mudança, porque o fluxo vai continuar. Não entenda isso como uma mudança. Mudança de cenário, de ambiente. E que é bom, que é ótimo, devemos fazer. O tempo todo. Certo? Vamos fazer uma prática? Se coloque na postura de meditação. O mais difícil, gente, é frutificar onde nós estamos. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Soltem num suspiro longo e tranquilo. Deixe que o corpo e a mente se acomodem nessa postura. Deixando a sua mente observar tudo o que acontece à sua volta, os sons, cheiros, gosto. Deixem ela mapeando tudo à sua volta. Deixe que o seu corpo se acostume à postura, que sua respiração fique mais sutil, naturalmente, sem modificar. Ou seja, vá fazendo parte de tudo isso. Não algo isolado dos sons à sua volta, do cheiro, do gosto, isolado do seu corpo. Te perceba pertencendo a tudo isso. E essa sensação de pertencimento, perceber que não estamos separados desse todo, dos sons à volta, de tudo que nos acontece, do lugar onde estamos agora, nos dá uma sensação de tranquilidade. Perceba se é a tranquilidade em si. Agora eu quero que você se faça a seguinte pergunta que vocês usarão para o seu dia de hoje, terça-feira. Do que eu estou fugindo?
O que eu preciso para frutificar onde eu estou agora? E a terceira pergunta: com as ferramentas que eu possuo, eu consigo frutificar aonde eu estou, nesta relação, nessa cidade, nesse trabalho, nesta casa? Eu consigo frutificar com as ferramentas que eu possuo? Faça uma inspiração profunda. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Usem essas perguntas para o seu dia de hoje. Vocês vão perceber que já tem tudo. Okay. Bom dia, boa terça. Para quem quiser, tem aula presencial hoje à noite, aqui 19h15. Okay? E amanhã de manhã, às 7h15 da manhã. Bom dia.